Oi, boa noite. Aqui é o professor Leonardo Fernandes do canal Geopolítica e hoje nós vamos falar sobre a entrevista que o Donald Trump deu para a Time. Depois nós vamos falar sobre a guerra de Israel, uma reportagem da BBC, depois o The Guardian, depois da Al Jazeera. E nós vamos ver também um discurso do Biden sobre a guerra de Israel na Times, tá? Na Times de Israel, tá joia? Eu vou começar aqui com vocês sobre a entrevista que o Donald Trump deu, depois eu vou passar para a guerra. Quem gosta de geopolítica, hoje o canal está muito interessante para você. Quem gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, deixa o seu super like. Obrigado, badala esse sino e vamos embora lá pro vídeo. Vamos lá. Pessoal, o Donald Trump fez uma entrevista para a Time. Eu vou passar por alguns pontos aqui interessantes sobre umas perguntas que o repórter fez para ele. Foi 83 minutos de entrevista. Foi dia 30 de abril de 2024. Depois ele teve outra entrevista por telefone. A continuação em 27 de abril, tá joia? Foi na Flórida, lá em Mar-a-Lago. Foi no clube de Palm Beach, Flórida, em 12 de abril. Uma conversa de acompanhamento por telefone em 27 de abril, tá joia? Feita pela Time. Vamos lá, vou falar sobre algumas perguntas aqui para vocês. Claro que eu não vou passar por todas, mas eu vou passar por algumas que são bem interessantes, tá joia? Espero que vocês gostem. A primeira pergunta que nós vamos ver é que você prometeu lançar a maior operação de deportação da história americana. Seus conselheiros dizem que sim. Aí o Trump diz, por que não temos escolha? Não acredito que isso seja sustentável para um país. O que está acontecendo 15 ou talvez 20 milhões de pessoas foram para os Estados Unidos durante o governo Biden. Muitas delas, segundo o Trump, vieram de prisões, instituições de doentes mentais, segundo ele. Ele diz que veja o que está acontecendo na Venezuela. Bem, então você disse que iria fazer uma operação massiva de deportação. Quero saber especificamente como você planeja fazer isso. Aí ele pergunta para o Trump. Então, aí o Trump responde. Se você olhar para a década de 50, a Eisenhower, ele não foi conhecido por isso, mas ele também fez muitas deportações. Qual o seu plano, Trump? Aí o Trump responde, a aplicação da lei. Com certeza começaremos com criminosos que estão chegando. Segundo ele, está entrando muitos criminosos lá nos Estados Unidos, tá joia? Isso inclui, aí o Time pergunta para ele, isso inclui o uso de forças armadas? Aí ele fala, quando falamos de militares de modo geral, eu falo da Guarda Nacional, não de militares das Forças Armadas. É porque nos Estados Unidos eles têm a Guarda Nacional, que ela é usada dentro do país mesmo, tá joia? Aí ele falou, acho que você teria Minneapolis de pé agora se tivesse feito essa deportação, segundo o Trump. Mas pensa em termos de Guarda Nacional. Mas se as coisas ficarem fora de controle, não teria problemas em usar os militares. Aqui, segundo a revista, eu estou lendo aqui para vocês a reportagem dele, tá bom, gente? Eu não estou tirando da minha cabeça. Vamos apenas conversar. Então você disse que iria fazer uma operação massiva de deportação. Quero saber especificamente como você planeja fazer isso. Aí a Time pergunta para o Trump. Qual é o seu plano? Usaremos a aplicação da lei local. Isso inclui o uso das Forças Armadas. Você usaria os militares no interior também na fronteira? Não acho que teria que fazer isso. Acho que a Guarda Nacional seria capaz de fazer isso. Se não pudessem, então eu usaria os militares. Aí a Time pergunta para ele. A lei Posse Comitatus diz que não se pode mobilizar militares contra civis nos Estados Unidos. Aí o Trump responde, contra civis não. São pessoas que não estão legalmente no nosso país. Aí ele está dizendo aqui que contra pessoas, ele vai usar contra pessoas que estão invadindo os Estados Unidos, segundo o Trump aqui. Então você pode se imaginar usando os militares para resolver isso? Posso me imaginar usando a Guarda Nacional. Ele repete isso aqui. Isso incluiria a construção de novos campos de detenção de imigrantes? Não teriam que fazer isso, porque vamos trazê-los para fora do país. Ele quer pegar as pessoas, colocar em um avião e enviar essas pessoas para fora do país. Tá joia? Ele pergunta aqui se ele vai construir outras prisões, como o Obama fez, que o Obama, na época dele, ele fez prisões de imigrantes. Então você está descartando a possibilidade de construir novos campos de detenção de imigrantes? Aí o Trump responde, não, eu não descartaria nada, está tudo na mesa. Todas as cartas estão na mesa.
Pergunto, por que o seu assessor, Steph Miller, disse que parte do que seria necessário para realizar essa operação de deportação incluiria novos campos de detenção de imigrantes? Ele está falando que o Steve Miller falou que precisaria. Aí ele falou aqui que é possível que façamos até certo ponto. Senhor, a economia, está me perguntando para ele, certamente estava em alto durante seu mandato, no primeiro mandato do Trump, que ele ganhou em 2016. Não há dúvida sobre isso, tá? Me falar para ele. Mas você sabe, a Moody disse que a sua guerra comercial com a China custou à economia dos Estados Unidos 316 bilhões de dólares e perdeu 300 mil empregos, segundo a Moody aqui. A estimativa foi feita pela Bloomberg também. Economics. A Moody não sabe o que está falando. Tivemos a maior economia da história. E a Moody reconhece isso. A economia foi a melhor de muitos tempos, inclusive melhor do que agora. Aí ele falou que todo mundo admite isso. Se não fizéssemos isso, não teríamos indústria siderúrgica nesse momento. Porque ele falou que a China estava roubando os empregos das siderúrgicas. Quando ele vai lá e taxa o aço chinês, ele salva a siderurgia americana. Por quê? Porque eles estavam colocando aço dentro dos Estados Unidos sem imposto, eles estavam colocando aço direto lá, eles estavam abaixando os preços e quebrando as siderurgias americanas. O que o Trump fez? Ele colocou um imposto sobre a siderurgia chinesa e ele revitalizou a indústria americana. Ela melhorou, ela cresceu de novo. Isso, segundo o Trump, foi bom para os Estados Unidos, porque manteve os empregos americanos lá, empresas americanas trabalhando e não chinesas. Aí ele pergunta se ele acha que as empresas vão repassar o preço para o consumidor. Ele fala, não acredito nisso. A empresa passa tudo para o consumidor. Mas só que no caso, ele está falando que não vai. Ele vai taxar a China, mas os americanos não vão comprar produtos chineses taxados. Eles vão comprar produtos americanos. É isso que o Trump está falando. Interessante o ponto dele. Aí nós vamos agora sair dessa questão da economia e vamos entrar aqui na guerra com o Hamas. Ele vai perguntar agora aqui. Ó. Então, como o presidente consideraria a possibilidade de suspender a assistência militar americana a Israel para pressionar a encerrar a guerra? Está perguntando como o Trump pressionaria Israel para acabar com a guerra. Aí o Trump disse, tenho que começar exatamente como fiz dentro, quando ele era presidente. Não preciso passar por tudo isso, mas como sabe. Aí está dizendo que o Irã que é o fornecedor para Israel. Então o grande problema é o Irã. Aí o Trump fala, durante o meu mandato houve histórias de que o Irã não tinha dinheiro para dar a ninguém. Aí ele está dizendo que durante o governo dele o Irã não tinha dinheiro para dar para ninguém. E agora o Irã tem dinheiro, né? Consegue fornecer os seus tentáculos. Porque o que o Irã fez? O Irã começa a patrocinar esses grupos que atacam Israel. Ele patrocina o Hamas, ele patrocina os Houthis lá no Iêmen, o Hezbollah, tá joia? Então, o Irã, ele patrocina esses grupos. E esses grupos atacam Israel. Aí o Trump está falando que quando ele era presidente, o Irã não tinha dinheiro para patrocinar esses grupos. Tá joia? Aí ele diz aqui, com a guerra, você vai reter ajuda para Israel? Aí o Trump diz, penso que Israel fez uma coisa muito mal, ele não foi bem no que eles fizeram. Ele diz relações públicas. Não creio que o Fundo de Defesa de Israel ou qualquer outro grupo deva enviar imagens todas as noites de edifícios caindo e sendo bombardeados com possivelmente pessoas nesses edifícios todas as noites. Ele está falando que Israel não está fazendo umas relações públicas muito boas. Toda noite você vai olhar o jornal, o prédio sendo derrubado. Isso é ruim para a imagem de Israel. Então você não descarta. E a Time pergunta para ele. Aí o Trump fala, nós temos que estar. Veja, nenhum presidente fez o que eu fiz para Israel. Aí ele está dizendo que não, que ele nunca cortaria a ajuda de Israel, tá bom? Aí ele fala muitas outras coisas sobre Israel, mas eu não vou entrar em todos os detalhes, tá, joia? Aí depois aí ele fala sobre outros orçamentos americanos. Pessoal, a entrevista do Trump ela é muito grande. Quem quiser ver toda a entrevista, entra lá na Time. Eu li tudo, mas eu não vou falar sobre tudo, que eu acho que o vídeo vai ficar muito grande. Quem quiser, você digita no Google Time Donald Trump, tá joia? Você vai ver a entrevista aqui, ó.
Time, Donald Trump, tá joia? Ah, você vai ver isso aqui. Agora eu vou falar sobre a guerra de Israel, tá joia? Aí nós vamos falar agora que Israel ataca Rafah. Você lembra que eu falei essa semana que Israel ela queria atacar Rafah? E que o Benjamin Netanyahu queria atacar Rafah, então ele atacou. Ele ataca Rafah após Hamas aceitar a proposta de cessar fogo. As forças de defesa de Israel anunciaram nesta segunda-feira que estão fazendo ataques contra alvos específicos no leste da cidade de Rafah, ao sul da faixa de Gaza. As forças israelenses garantem que não se trata de um ataque em ampla escala. Em resposta, facções armadas em Gaza atiraram foguetes contra o sul de Israel, nesta segunda-feira. Os ataques aconteceram um pouco depois de um grupo palestino Hamas ter indicado que aceitava os termos de uma proposta de cessar-fogo, negociada pelos governos do Egito e Catar. Tá joia? Aqui, agora no The Guardian, tá joia? A mesma notícia está dizendo que Israel lança a ofensiva a Rafah. Militares israelitas assumiram o controle do lado da faixa de Gaza, na paisagem fronteiriça de Rafah com o Egito, avançando como ofensivos na cidade do sul, enquanto as perspectivas de um cessar-fogo com Hamas estão em jogo. Agora nós vamos ver aqui Estados Unidos. Joe Biden ofereceu sua condenação mais contundente até o momento aos protestos anti-Israel nos campos da terça-feira, atacando com onda feroz de antissemitismo e negação das atrocidades que o Hamas fez em 7 de outubro, que têm sido características regulares das manifestações que abalaram as universidades em todo o país. Houve protesto em muitas universidades dos Estados Unidos contra o Israel, defendendo a Palestina, e outras defendendo até mesmo o Hamas. E ele falou assim que ele está dizendo que as pessoas esqueceram do 7 de outubro, e ele está falando que uma onda feroz de antissemitismo e negando o que aconteceu no 7 de outubro, tá joia? É o que o Biden falou. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essas duas coisas que eu trouxe para vocês hoje, tá joia? Agradeço vocês, obrigado. Quem gosta desse tipo de assunto, curta esse vídeo, se inscreva no canal e badale esse sino. Valeu, até mais.